E aí, Ives, finalmente, o que muda em física com a prova do Enem? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais tenho respondido de 2009 para cá. Espero ser sucinto e objetivo, mas sem deixar de ser claro no que eu tenho para te dizer. A prova do Enem, ela resgatou em ciências o cotidiano do estudante na prova. Como assim, Ives? Na minha época de aluno, já faz algum tempo, lá em 1900 e vovó Mocinha, por exemplo, o aluno que perguntava ao professor para que servia aquilo que estava no quadro, muitas vezes recebia a resposta: ah, lá na frente você descobre, isso vai servir lá na frente você sabe para quê. E a gente ficava com aquela angústia, parecia que física, por exemplo, era um emaranhado de fórmulas que você tinha que memorizar para usar na prova. Era quase estudar para esquecer. Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que muita gente nem ouve falar direito, ela pediu que as escolas reestruturassem. Reestruturassem o quê? Reestruturassem as aulas e as suas programações para que nelas você se sentisse estimulado para estudar, para que eu trouxesse para você a realidade do seu cotidiano, a realidade da ciência e inserisse dentro do seu dia a dia, dentro da sua prática escolar. Pois é, ela veio para propor que as escolas passassem a usar dentro dos seus conteúdos a situação real do estudante e que a partir daí se construíssem os conceitos. Não era nada que caía de paraquedas. Lá vou eu descendo e apareceu a fórmula. Não é mais assim. Você hoje precisa saber muito mais como se dá o processo, o que acontece durante o processo e por que acontece. Vamos ver alguns exemplos disso agora. Olha aí, fera, aquele exemplo de questão tradicional. Atenção na leitura, hein? Acompanha. Uma régua de alumínio com coeficiente de dilatação linear alfa igual a 25 vezes 10 elevado a menos 6 recíproco de Kelvin tem o comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius? Observe, para resolver esse tipo de questão, tudo o que você precisa é conhecer a relação matemática entre as quatro grandezas: comprimento final, L, comprimento inicial, L0, coeficiente de dilatação, alfa, e variação de temperatura. Atenção, fera! Nesta questão, o coeficiente está no recíproco do Kelvin, enquanto as temperaturas estão em graus Celsius. Como a expressão matemática leva à variação de temperatura, não há problemas de conversão. Você pode usar diretamente os valores, já que eles correspondem em intervalo na Kelvin e Celsius, ok? Substituindo os valores, você tem a seguinte expressão. Acompanhe agora os cálculos. Perceba que se você teve o cuidado com as unidades e fez a multiplicação, rapidamente você encontra a resposta. Tranquilo? Vamos agora ver como uma questão sobre o mesmo conteúdo poderia ser trabalhada num item do estilo Enem. Acompanhe aí. Só que antes de começar, preste atenção. Essa questão foi produzida pela equipe do Física Total exclusivamente para uso no projeto Física Total. Ela não foi utilizada em nenhum vestibular, ela é original e ela é uma das muitas que você vai receber ao longo do curso. Fique atento, pois nós produzimos material exclusivo para que você fique pronto e preparado para os vestibulares, tanto tradicionais quanto Enem. Acompanhe a leitura. Assistindo a um jogo de futebol de seu time preferido, um estudante percebeu que um jogador que havia sofrido uma falta recebeu a aplicação de gelo no local da lesão. Lembrando-se que, recentemente, ele mesmo, o estudante, ao machucar um músculo da perna, colocou gelo logo após receber forte pancada, mas, no dia seguinte, na fisioterapia, fez aplicações com um aparelho emissor de ondas que aqueciam a região do machucado. Passou, então, a refletir sobre o porquê disso. Dentre as alternativas abaixo, a que melhor justifica o uso de gelo logo após a pancada e o uso de aquecimento no dia seguinte é: meu querido fera, minha querida fera, provavelmente a sua avó
já deve ter dito a você: menino, bota um gelo aí nessa pancada. Menina, coloca gelo aí para não fazer uma roncha. Se sua avó não falou, talvez a sua mãe, porque sua avó certamente falou para sua mãe e sua mãe falou para você. Sabedoria popular e, neste caso, embasado cientificamente. Talvez a sua avó não saiba o porquê, mas ela sabe que, ao colocar gelo, o edema que se formaria, quando formado, é bem menor. Por que isso? Você, para entender, precisa saber que no local da pancada, fluidos se acumularão sob a pele, fruto do vazamento que você tem por conta da pancada. E aí, se você coloca gelo no local onde recebeu esse impacto, você vai forçar uma vasoconstricção, ou seja, uma diminuição dos vasos sanguíneos por conta do efeito do abaixamento da temperatura. É por isso que sua avó recomenda a sua mãe, que recomenda para você, e é por isso que na hora do jogo coloca aquele geladinho no lugar da pancada. Tudo para que haja um abaixamento da temperatura e um menor acúmulo de líquido. Aí você pergunta, Ives, e por que no outro dia se aquece? Porque no dia seguinte o que a gente quer é exatamente o oposto. Mesmo com a aplicação de gelo no local do choque, da pancada, você vai ter acúmulo de fluido. E no dia seguinte o que você quer é que o organismo reabsorva esse fluido. Para isso você aquece a região, o que aumenta a permeabilidade dos tecidos para esse líquido que foi acumulado. E aí, com maior permeabilidade, mais facilmente o organismo desfaz o edema. Importante, fera! Normalmente no final do tratamento por aquecimento é dado um choque térmico. Aí, com o abaixamento da temperatura, não há um risco de voltar o líquido para a região do machucado. Aí você já sabe, pancada, gelo. Depois aquece e termina de novo com gelo. Procurando nas alternativas, a mais próxima do que está explicado é a item C. Tudo certo? Tranquilo? Entendeu? Então segue aí com o vídeo e vai aprendendo mais coisa. Lembre que você pode. Eu preciso te contextualizar historicamente, você precisa saber, poxa vida, essa construção demandou muito tempo e muita gente para poder chegar onde está agora. Aquela expressão que muitas vezes é tão sintética como, por exemplo, dizer que a força resultante é massa vezes aceleração, e aí você diz, eu entendi a lei de Newton, é muito diferente. Tem muita gente antes de Newton, lembra que o próprio disse, só vi mais longe porque estive apoiado em ombros de gigantes. Toda construção científica é trabalho de muita gente e ao longo normalmente de muito tempo. Esse cotidiano, ele precisa ser representado e precisa ser trabalhado em sala. Hoje em dia, os itens Enem tentam trazer recortes de jornal, pedaços de livro, trechos de música, coisas que você vê no seu dia a dia e que muitas vezes, na minha época, a gente não enxergava física. Provavelmente, se você já passou pelo segundo ano, você deve ter ouvido falar da equação de Fourier. Talvez você até tenha memorizado a expressão. Mas se você memorizou a expressão e quando te perguntam por que na hora que você vai dormir, você precisa no inverno usar um lençol mais grosso e você diz, é porque o lençol me esquenta, de nada adiantou você entender aquela expressão, porque o que era fundamental você não entendeu. O lençol, ele não te esquenta, o lençol te isola. Quando você se protege com algo que é mais grosso, seja um lençol para dormir, seja um casaco de frio, aquele casaco tem uma espessura maior e essa espessura dificulta o calor ser trocado entre seu corpo e o meio externo. E essa dificuldade maior faz com que o seu entorno fique termicamente mais confortável. Muitas vezes, você, por exemplo, memorizou a expressão que fala sobre o fluxo de calor, mas você não consegue associar com o fato de, por exemplo, seu gatinho dormir todo na forma de bolinha. Presta atenção, você que está aí num clima um pouquinho mais frio, dá uma olhada como é que teus bichinhos dormem à noite. Teu cachorro, teu gato, normalmente dorme na forma de bola. Ives, e o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando de equação de Fourier? Tem a ver que, olha a minha mão, na hora que eu dobro a minha mão, a área de contato com o meio diminui e isso faz com que o calor trocado seja menor.
A rapidez com que se perde calor é menor e, por isso, o animal fica mais preservado do ponto de vista térmico. Você tem que ser capaz, a partir de agora, de fazer julgamentos e inferir, a partir dessa informação que você tem apresentada no item e do seu repertório de conhecimento prévio, o que está acontecendo, por que está acontecendo e como está acontecendo. Isso é tão importante que eu vou pedir para você pausar o vídeo e anotar o que, por que e como. Os itens Enem vão se propor a perguntar e a aferir se você consegue entender o que acontece, como acontece e por que acontece. Ah, professor, então eu não preciso mais memorizar fórmula? Não é isso que eu estou te dizendo, garoto. Não é isso que eu estou te dizendo, garota. Você precisa sim de um repertório mínimo de fórmulas, mas ele não será mais suficiente para responder as perguntas se você não entender o que é que tem por trás desse repertório. Você precisa estar ciente que as fórmulas continuarão sendo necessárias. Não 200 ou 300, como na minha época a gente precisava memorizar, muitos casos particulares. Mas você precisa também entender, além das fórmulas principais, o porquê por trás delas. Muitas vezes, você precisa entender até o contexto onde elas estão aplicadas. Porque uma das habilidades, por exemplo, que é a habilidade 3 da competência 1, pede que você seja capaz de confrontar interpretações baseadas no que é saber científico e naquilo que é saber popular. E olha como é amplo, ao longo do tempo e em diversas culturas. Dá para fazer uma prova inteira só com isso. Mas esse vídeo não é para falar dessa habilidade. Esse vídeo é para te dizer que você precisa saber que a prova do Enem, quando foi pensada lá em 1998, desde o primeiro exame, ele não tinha por objetivo avaliar conteúdo, e sim se você possuía esta ou aquela habilidade. Na época, eram 21 habilidades que eram testadas, em cada uma delas com 3 itens diferentes. Hoje a prova mudou. Desde 2009, que a prova ela vai aferir se você conhece 30 habilidades. Hoje mudou. Hoje o que você precisa é mostrar que você tem domínio de 30 habilidades. Dentre essas 30 habilidades, algumas são mais próximas de física, algumas mais próximas de química, algumas mais próximas de biologia. Por exemplo, eu estou aqui gravando essa videoaula e olha só, o ar-condicionado desligado e eu aqui pingando, porque eu sou gordinho, gordinho tem uma camada de posa e isso favorece que eu fique pingando de suor. Estou brilhando é porque eu tenho muita luz, segura a onda aí comigo, beleza? Aí volta para cá, olha só. São 3 os pilares da prova moderna que o Enem propõe-se ser. O primeiro desses pilares a gente vai tentar entender agora. Primeiro, contextualizar no problema, pessoal, é trazer o cotidiano, aproximar de você a situação que vai ser proposta no item. Se ligou? Você tem física em tudo na sua vida. Então ele pode trazer, por exemplo, um recorte de jornal. Ele pode trazer uma cena de um filme. Pode te trazer um pedaço de uma canção. E ali, nessa introdução, pedir para que você, a partir do seu repertório prévio de conhecimento e a partir das informações apresentadas naquele texto, que você passe a, pensando fisicamente sobre o problema, concluir algo que seja a resposta pedida. Então fique atento, os itens Enem vão apresentar para você situações em contextos, principalmente do seu cotidiano, próximo da sua realidade, próximo da minha. É trazer aquilo que de fato é importante para dentro da prova. A prova deixa de ser meramente um quebra-cabeça de fórmulas e passa a ser um momento em que você interage com a realidade e mostra, através da sua capacidade, através da sua habilidade, que você domina, além de um determinado conteúdo, a forma adequada de usar esse conteúdo dentro da situação que é proposta no texto. Lembre, você tem que avaliar qual é a necessidade dentro dos seus conhecimentos para aquele item ser resolvido. A partir do que você traz no seu repertório e o que é apresentado na questão, você vai ser convidado a fazer a solução. É simples, basta só você se acostumar com isso.
Tranquilo? Vamos agora à situação 2, ao segundo pilar da prova. Interdisciplinaridade. Entre. Eu vou misturar conhecimentos. Na verdade, pessoal, deixa eu contar um segredinho de pé de ouvido. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó, a natureza é natural, galera. Pois é. A natureza ela não é física, ela não é química, ela não é biológica, ela não é geológica. A natureza é natural. Nós, eu e você, é que compartimentamos o estudo para, com isso, tentar entendê-la e compreendê-la. Mas ela é total. Se ligou? Olha o merchan, ela é total. A natureza é natural. E aí, quando eu te proponho para que você analise a natureza, muitas coisas a gente enxerga pelo olhar da física, ou pelo olhar da química, ou pelo olhar da biologia, mas tudo é natural. E aí, quando eu falo, por exemplo, do crescimento de uma planta ou de animais que dependam dela, eu estou falando de energia. É lá naquela coisa de subníveis de alimentação, o pessoal de biologia, né? Entende isso melhor com o Jubilu. Olha aí, bicho Jubilu, aquele velho merchan. Então lá no canal do Jubilu você vai estudar isso lá em biologia. Só que eu tenho energia. E energia é um conceito que permeia tudo. E é exatamente por isso que energia é um dos tópicos mais cobrados em prova do Enem. Fique atento, porque muitas coisas até você fica em dúvida. Poxa, eu pergunto isso para o professor de química ou pergunto para o professor de biologia? Sei lá, essa questão aqui fala de densidade, mas ela fala de eutético. Poxa, densidade eu vejo hidrostática, mistura eutética é coisa de química. Essa questão é de quê? Essa questão é de ciências da natureza. A partir de agora, você vai encontrar itens onde é muito mais comum essa interação entre as disciplinas. A natureza é natural e a prova vai tentar trazer, é quase um trava-língua, ela vai tentar trazer essa natureza para dentro dos itens. Claro, tem questões em que está explícito que você vai precisar pensar fisicamente. Outras questões menos, mas é importante que você entenda que a física agora está inserida num contexto maior e você tem que ter uma visão mais ampla das coisas. A gente compartimenta para estudar separadamente, mas na hora de analisar a gente tem que ter uma ideia do todo, uma ideia total. Se ligou? Vamos para o item 3. Chega aqui. Até desfocar a câmera. Chega. Ei, deixa eu te contar um segredo. A terceira grande diferença da prova do Enem é que a prova é baseada em habilidades e competências. As provas tradicionais, elas normalmente querem saber se você domina um certo conteúdo. Por exemplo, querem saber se você sabe sobre as leis de Newton. Quer saber se você sabe, por exemplo, hidrostática. A prova do Enem, ela quer saber se você sabe hidrostática, mas ela vai além. Ela quer saber se você tem a habilidade de, a partir do seu conhecimento de hidrostática, entender, por exemplo, por que é que pessoas de mais idade têm a recomendação de fazer hidroginástica. Pessoas com mais peso também. Por quê? Na aula de hidrostática a gente discute, mas pense sobre empuxo. Terceira coisa importante da prova. Você precisa entender que a prova vai ser baseada toda em habilidades. Mas o que é habilidade, professor? A habilidade é a sua capacidade de resolver algo. Vamos pensar de forma objetiva com um exemplo bem simples. Quase todo mundo que está me ouvindo já deve ter visto um jogo de futebol. E aí pensa lá o cara, matou no peito, pegou, pá, gol. O que acontece é que para um jogador ser considerado competente, ele tem que ter um conjunto de habilidades. Ele tem que ser capaz de, dominar a bola bem, correr com a bola, dar passes, cabecear, saber driblar, ter resistência física, blá, 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 blá. Esse conjunto é que permite ao jogador ser considerado competente. E no caso dos competentes, ganharem uma boa grana com isso. Quando você for desenvolver as suas habilidades na sua profissão, você vai ter que saber fazer um monte de pequenas coisas que juntas vão tornar você hábil e competente para resolver os problemas que aparecerem. Posso contar mais um segredo? Todas as habilidades começam sempre com um verbo no infinitivo. E eu com isso, professor? O verbo no infinitivo, cara, se liga, já está te dizendo qual é a ação.
A palavra te indica ação. Por exemplo, na habilidade 1, ele diz que você tem que ser capaz de reconhecer fenômenos ondulatórios. Não! Reconhecer características e propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Perceba, é sobre ondulatória, mas eu não quero saber se você sabe a fórmula V igual a lambda F. Eu quero saber se você consegue identificar, por exemplo, qual é o fenômeno ondulatório que permite aos morcegos se localizarem sem enxergar. Ou quer saber qual é o fenômeno ondulatório que explica o fato de que antes de olhar para a piscina, você olhando para o fundo dela tem que entender que a posição é aparentemente mais próxima de você. Esse detalhe, como por exemplo, o toque de um telefone que está acontecendo agora. A gente esqueceu de botar no silencioso e uma onda eletromagnética se propagando no espaço chegou lá na antena e fez ele vibrar. Pois é, qual é o fenômeno que permite a você se comunicar com aparelhos celulares? Os elétrons que estão lá na antena vibram juntos com o da antena que mandou o sinal. Do mesmo jeito que agora suas pregas vocais vibram juntas com a... Desculpa, as minhas pregas vocais vibram juntas com seu tímpano. Esse fenômeno é o mesmo que acontece lá com a antena, com os elétrons que estão na antena do meu aparelho, que tocou porque eu não botei no silencioso. Pois é, o teu está no silencioso? Pois desliga ele, tá bom? Porque aí assim você não perde o foco na aula. Outra habilidade, por exemplo, quer saber se você é capaz de confrontar, se ligue no verbo, confrontar por frente a frente. A gente já falou sobre ela hoje. Confrontar a interpretação baseada no saber científico e no saber popular, na ideia que as pessoas têm das coisas. Por exemplo, a habilidade 5 quer saber se você é capaz de dimensionar. E se liga aí, fera, dimensionar dá dimensão, dizer quanto. A questão da habilidade 5 vai envolver quase sempre um cálculo, a aplicação de fórmula. Potência elétrica, resistência elétrica, corrente elétrica. Essa história de que não precisa saber de fórmula é balela. Precisa sim. Mas é mais importante ainda que você entenda quais são as habilidades. E só para te dar uma força, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar o link lá para o nosso site, para o Física Total. Nesse link eu vou te colocar todas as habilidades de ciência da natureza. Perceba que todas elas iniciam sempre por um verbo no infinitivo. Entenda cada uma dessas habilidades, pois é entendendo as habilidades que você vai saber reconhecer o que vai ser cobrado de você num item. A gente vai apresentar aqui muitos itens para você treinar. Mas fora os itens que a gente vai mostrar para você, você vai poder pegar em outros locais, em outros sites, itens sobre outras matérias também. E em todos eles, pessoal, é muito importante isso. O que vai estar sendo avaliado é uma habilidade. O conteúdo continua lá, só que o conteúdo não é mais o principal. O principal é que você, a partir do conteúdo, não abrindo mão dele, a partir do conteúdo, você tenha a capacidade de, usando as informações apresentadas na situação problema, construir a solução. A primeira coisa é que você saiba que a prova é uma prova contextualizada. 2, que a prova é uma prova interdisciplinar. E 3, que a prova é uma prova que mede a sua capacidade de interagir com os problemas. Quer saber se você tem determinada habilidade. Essa é a mensagem que eu quero passar para você no vídeo de hoje. A gente está começando um projeto que vai ter ao todo 80 aulas. Ao longo dessas 80 aulas, você vai ter todo o conteúdo do ensino médio, além daquilo que você precisa para o Enem, para outros vestibulares tradicionais. A física agora é total. E eu quero que você se ligue nisso. Total. Você totalmente preparado para qualquer desafio que você precise vencer. Esteja aqui conosco toda a aula, uma nova informação, um novo link aqui embaixo para material e muita informação útil para você se dar bem na prova. É muita informação, estou dizendo informação o tempo todo, mas o que é mais importante é que você lembre de uma coisa. Lembre que você pode.